Nós devemos cuidar das pequenas coisas, porque não são as grandes coisas que vão nos destruir. O apóstolo Paulo disse que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olá, queridos, eu sou o pastor Joel Camargo e estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante. Eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo comigo, mas antes peço para você, se inscreva, curta, compartilhe e fique à vontade para comentar. E o nosso tema de hoje é o perigo do sucesso. Bom, para amparar aquilo que eu quero comentar com vocês, eu quero ler um texto sagrado que está em 2 Samuel, no capítulo de número 11, e o versículo 1 a seguir. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar a um dos seus servos quem era aquela mulher. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Queridos, se nós considerarmos Davi, falando da sua biografia, nós podemos, sim, sem sombra de dúvida, afirmar que Davi foi um dos mais importantes homens que viveu em Israel. Davi, que fora tirado de lá do campo, da simplicidade do campo, ungido por Deus, escolhido por Deus, e de forma muito repentina, ficou conhecido em toda a nação de Israel, levado ao topo do sucesso. Davi, o homem que enfrentou Golias e o derrotou pela mão poderosa do Senhor. Davi, que em todas as suas incursões, batalhando contra os inimigos que se levantavam contra Israel, e saía vitorioso. Davi, que desperta na nação um sentimento de patriotismo, de alegria, de prazer em ser um israelita. Davi, que se naquele tempo tivesse um prêmio para o homem mais bem-sucedido, o homem mais famoso, certamente Davi seria unanimidade. Davi alçou o sucesso militar, o topo do sucesso militar. Davi também chegou ao topo do sucesso administrativo, já que ele conseguiu reunir todas as tribos de Israel e consolidar a adoração a Deus. Davi também chegou ao êxito do sucesso quando o assunto era a religião, porque ele era uma unanimidade, pois fora consagrado, reconhecido como rei e consagrado pelos anciãos, pelos sacerdotes, como rei em Jerusalém e, por conseguinte, em todo o reino de Israel. Mas esse assunto é uma marca negativa na vida de Davi. É impossível a gente lembrar de Davi. Qualquer um de nós que conhecemos o texto sagrado e dos heróis que viveram nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, é impossível que alguém não saiba
qual foi o pecado capital que Davi cometeu e que maculou a sua história. E o que eu quero chamar a atenção é que esse texto nos traduz onde é que começa o problema de Davi. Era costume dos reis, era costume, principalmente de Davi, que tivera a marca maior do seu chamado, da sua vocação, guerrear, batalhar. Para vocês terem uma ideia, Davi era um homem que chegava a guerrear, a batalhar contra os inimigos por causa de uma jumenta, que porventura um inimigo tivesse roubado de um cidadão israelita. Então Davi trazia no cerne da sua vida, no centro da sua missão, um desejo, uma vontade, uma força de lutar, de batalhar, de guerrear uma causa nobre, uma causa da sua nação. Mas nesse período, Davi resolve abdicar daquilo que era o seu maior ministério, ou a sua maior vocação, ou a sua maior habilidade. Justo aqui, Davi, em primeiro lugar, ele manda que os seus soldados, os seus comandantes, vão para a guerra, irem para a guerra, e ele fica em casa. Por quê? Porque Davi certamente estava certo de que, devido ao sucesso, devido ao êxito que havia alcançado, não precisava mais ele encampar as guerras e ir à frente do seu exército. Por conseguinte, após o primeiro erro, a gente presta atenção que o texto diz que, uma tarde, Davi se levanta do seu leito, porque não tinha conseguido dormir, e ao passear pelo terraço da sua casa, ele agora vê uma mulher tomando banho. Era ela, muito formosa. Óbvio que Davi já tinha visto muitas e muitas outras mulheres, e por que só essa lhe chama a atenção? Porque certamente Davi tinha abdicado de fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer por causa do sucesso que tinha alcançado. E a história nós sabemos. Davi se deita com essa mulher, comete o pecado do adultério, não contente com isso, arma um outro pecado para piorar mais a situação, achando que tudo iria ficar bem, porque a sua palavra, o seu status, o seu poder, o nível que tinha alcançado de sucesso, certamente faria com que tudo acabasse por ali. Mas o que nós sabemos é que as coisas não acabam por ali. Elas pioram, elas ficam mais difíceis. E o restante da história nós sabemos que é aquilo que já comentei anteriormente. A mácula, a marca negativa, está na história deste importante homem de Israel. O que eu quero dizer para você? O sucesso é muito mais perigoso do que os tempos de dificuldade. Quando nós vivemos tempos de êxito, em que tudo dá certo, em que tudo emplaca, em que tudo vai bem, é que nós precisamos tomar o extremo cuidado. Porque quando vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias de frustrações, dias de decepções, é mais fácil nós buscarmos a presença de Deus. É mais fácil nós encontrarmos pessoas buscando a Deus com inteireza de coração, ouvindo Deus falar em tempos difíceis, em tempos de glória, em tempos de aplausos, em tempos de amigos reunidos para afagar o nosso ego. A gente pode ser induzido, levado pelo egoísmo, pelo orgulho, a se esquecer de quem é que nos tirou da simplicidade.
e quais os motivos que nós fomos levados, alçados ao sucesso. Salomão disse em Cantares, no capítulo 2 e o versículo 15, a seguinte palavra: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que Salomão queria dizer com isso? Que nós devemos cuidar das pequenas coisas, porque não são as grandes coisas que vão nos destruir. O apóstolo Paulo disse que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você está vivendo dias de êxito, cuide. Se você está vivendo ou a caminho de uma vida exitosa em que todas as coisas estão indo bem, não se esqueça do lugar onde você saiu. Não se esqueça da simplicidade. Mantenha o teu coração alerta, porque aparecerão muitos bajuladores, aparecerão muitas pessoas para te aplaudir, mesmo que você esteja errando. E esses erros poderão levar você à derrocada. Então mantenha-se firme, seus olhos fixos no Senhor que te levou e que te conduziu a ser um homem ou uma mulher de êxito, lembrando que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor seja contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. E mais uma vez, quero pedir para vocês, se inscreva, curta, comente e compartilhe.